Traumas, bloqueios, crenças limitantes, travas, a raiz do problema. E eu tô aqui para te ajudar a resolver tudo isso. Toda crença, ela é formada por um forte impacto emocional ou por repetições de padrões. Quando você tem um forte impacto emocional ou você entende que um padrão existe, você começa a seguir, isso começa a criar em você uma crença, certo? E eu quero deixar isso bem claro para você porque isso muda a sua vida. E as suas crenças, elas começam lá na sua infância, né, com seu pai, com a sua mãe. Então, assim, as suas primeiras impressões começam a te criar crenças. E essas crenças começam a desenvolver o que você vai sentir, como você vai agir e reagir durante a vida. Então, assim, eu vou passar um vídeo aqui para vocês que ele é até um pouco engraçado enquanto você não entende esse conceito. Vamos lá pro vídeo? Ô mãe, neguinha, mãe, não mata o meu frango não. Eu não vou matar não, Mariane. Para de chorar. Agora falou que ia matar ele. Mas tu vai fazer o que com o frango, minha filha? A gente tem que comer frango. Eu quero criar ele, o bicho é novo. Meu Deus, Eu não quero Mariane. matar ele, não. Mariane. O bicho... Você percebeu alguma coisa nesse vídeo? Mariane não está muito feliz, não é mesmo? Pois é, a mãe dela riu muito dessa situação, achou a situação muito engraçada e pegou o celular e postou a reação da Mariane, né, nas redes sociais. Mas é o seguinte, ela é uma menina muito forte e ela resolveu tomar uma atitude. Vamos ver a reação, o que ela fez a partir dessa situação? Olha lá. Mariane, fala aí o que foi que aconteceu com o frango. Eu tava com medo da senhora comer o frango. Aí eu peguei e fui vender o frango de R$ 25. E no outro dia que eu fui atrás do frango, já tinha me arrependido. A mulher que falou que já tinha comido o frango, já amou. Viu aí? Mariane é uma menina que tem atitude. Ela pegou a situação que ela estava passando, tomou uma decisão e deu tudo errado. Mas então o que, Juliano, que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tem tudo a ver. As crenças, lembra que eu falei no começo? Elas são criadas a partir de um forte impacto emocional. Você viu como que a Mariane estava? Ela estava chorando. Normalmente, quando você é criança, coisas que você não consegue resolver, você chora. Você tem um forte impacto emocional. Quando uma criança passa por uma situação que ela não sabe o que fazer a primeira vez, ou ela fica acuada, ela normalmente chora. Então as emoções vão lá em cima. Então, a partir daquele momento que ela sentiu aquele problema, entendeu e tomou uma atitude, olha quantas coisas aconteceram, né? E no final, coitadinha, ela acabou causando o que ela não queria que acontecesse. E na nossa vida é assim também que as coisas acontecem. Você, lá quando era criança, aprendeu algumas coisas, desenvolveu alguns bloqueios, criou alguns traumas, e esses traumas vêm desencadeando várias ideias que ao decorrer dos anos vão guiando a tua vida. E às vezes você não sabe nem aonde que isso tudo começou. E isso são crenças. As crenças, elas te travam. Às vezes uma situação que aconteceu, por exemplo, quem era a pessoa que dava segurança para Mariane? Porque Mariane não precisava se preocupar com comida, com proteção, com segurança, com saúde. A única coisa que ela tinha naquele momento era a galinha. E o que que ela fez? Ela protegeu a galinha. Só que a mãe dela, que é a pessoa que ela contava, a pessoa que ela confiava, a pessoa que era o porto seguro dela, acredito, estava rindo da situação. Logo, dentro da mente de Mariane, o que que acontece? Ela começa a acreditar que a pessoa que te protege pode te passar a perna. Ou a pessoa que está acima de você pode, de repente, tomar o que é seu. Logo, gera uma
insegurança em Mariane. Então, lá na frente, depois de muitos anos, várias coisas vão acontecer. Eu não estou generalizando, essa não é uma situação que cria uma crença e pronto para o resto da vida. É o começo do problema. Aí está o começo. Nesse momento, quando nada tinha acontecido antes, que ela cria essa insegurança com a mãe, que é o porto seguro, desenvolve nela esse pezinho atrás que ela começa. Bom, se eu deixar o meu gato sozinho com a minha mãe, ela pode dar para outra pessoa. Se eu fizer isso, minha mãe pode reagir assim. É automático. Você não consegue controlar esse padrão. O nosso cérebro, ele é excelente em reconhecer padrões. Vamos voltar um pouquinho no tempo e ir lá na escola. Quando você estava aprendendo matemática e aprendendo a somar, você não aprendeu que 1 mais 1 é igual a 2? Entendeu? A partir dali, tudo que você via, um objeto mais um objeto é igual a 2 objetos. O seu cérebro faz associação muito rápido. É por isso que nas escolas nós aprendemos primeiro o que é um número, depois o que esse número significa, e a partir dali você começa a criar um conceito. Com as crenças funciona da mesma forma, só que é um sentimento. Então, quando você tem um forte impacto emocional, acontece algo que te revolta, algo que te deixa triste, né? Algo que te traumatiza. Aquilo marca em você. O seu cérebro registra aquele sentimento, registra aquela situação. E quando acontece novamente, ele reforça. E de novo, reforça. E a vida inteira você vai reforçando esse sentimento. Então, como que você faz para descobrir suas crenças e destravar aí esses bloqueios? Bom, então são 3 passos. O primeiro é identificar. Você identifica a crença, poxa, eu tô sentindo isso daqui. Agora você entende o que está acontecendo ali, o que acontece com aquele sentimento. Identifiquei uma crença, por exemplo, eu tenho medo de me relacionar com as pessoas. Mas vamos entender isso? O que aconteceu? O que veio antes? O que fez com que essa crença acontecesse? Que ela despertasse em mim esse sentimento. E aí, a partir do momento que você chega nessa resposta, você vai e ressignifica. Você cria um novo padrão. Porque hoje você tem uma mente diferente. Hoje você percebe as coisas diferente. Quanto mais você volta no tempo e encontra com uma situação onde você não tinha os conceitos que você tem hoje, você naquela época, você não tinha estrutura nenhuma. Muito mais quando você é criança, que você não tem estrutura realmente nenhuma, que o seu pai e sua mãe é o seu porto seguro, né? Mas hoje, como adulto, você olha para essa situação e consegue entender e analisar ela de uma forma mais leve, não com tanto peso quanto ela tinha naquela época. E esse movimento faz com que você se livre dessa crença, faz com que você dissolva essas crenças. É um processo, não é uma coisa que você resolve tudo de uma vez. Só que dá para fazer a partir do momento que você segue esses 3 passos. Seguiu esses 3 passos, você repete tudo novamente e analisa novamente se isso não tá. Depois de um tempo, né? Você repete e analisa. Poxa, será que eu resolvi isso? Eu entendi realmente? Eu ressignifiquei de verdade? E esta é a fórmula para você destravar aí qualquer área, qualquer crença na sua vida. Por que repete o processo? Porque quando você identifica uma crença, ela tá ali na superfície. Ah, eu tenho uma insegurança no meu relacionamento aqui com o meu namorado. Então, ok, insegurança no namoro. Mas isso é no namoro? O que aconteceu antes? Vamos voltando no tempo. Percebe? Identifica o padrão. Observa como que as coisas aconteceram antes. Faz uma retrospectiva e analisa sobre aquela situação o que aconteceu antes. E aí você vai identificar a raiz da crença. Quando você chega num ponto que você não consegue ir mais, você para, olha para a situação, ressignifica ela e naturalmente ela vai dissolver. Porque você hoje tem um pensamento diferente de quando você era criança. Então é muito fácil limpar várias crenças assim, de forma rápida. Identifica, percebe e resolve. Essa é a fórmula. Identificar, entender e ressignificar.
Só que aí você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever as suas crenças, colocar isso para você olhar para elas. A partir do momento que você vê essas suas crenças, analisa elas de forma tranquila, com tempo, né? Não é no tempo aqui do vídeo que você vai fazer isso. Você vai parar um momento e refletir sobre as suas crenças e fazer esse exercício. Você vai com isso destravar várias áreas, vários sentimentos, vários bloqueios aí que você tem que estão atrapalhando a sua vida. Então esse é o exercício e essa é a fórmula. Só que assim, eu sou terapeuta integrativo e eu já fiz um teste que foi o desafio Destravar Crenças. Nós fizemos lá no Instagram. Na época, 60 pessoas participaram, assim, entraram no grupo, né, para participar. 40, 50 pessoas participaram todos os dias com a gente e interagiram todos os dias, tiraram dúvidas. E assim, muitos momentos essas pessoas ficaram realmente travadas. Quando a gente começou o desafio, nós atingimos 7 áreas. Então, assim, na primeira área é pai e mãe. E quando você fala de pai e mãe, muita gente ficava travado, não conseguia escrever, né? No segundo dia, tem o eu, né? Quais são as minhas crenças sobre mim? E aí nós fomos desenvolvendo, né? Tem sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família, sobre Deus, né? Enfim, sobre relacionamentos, né? O amor. E eu estruturei o Destravar Crenças, né? Após esse teste, que nós vimos que o resultado é muito bom, é muito legal. E nós estruturamos ele, que são reflexões comigo e meditações com a Susan, né? Todos os dias, durante 7 dias, você trabalha aí 7 áreas com o nosso acompanhamento. O acompanhamento online, né? O vídeo já está gravado, a aula já está pronta, você faz no seu tempo. Então, se você quiser fazer 2 crenças num dia, eu não recomendo. Eu recomendo uma porque cada área da sua vida requer um pouquinho de atenção, certo? E tudo isso, nós também temos o avançado, que é o Destravar Crenças avançado. Que depois que você já passou por todas essas áreas e você volta para ressignificar algumas coisas e para trabalhar mais a fundo. E aí eu vou com você lá buscar as crenças uma a uma, passo a passo, com bastante calma, fazendo esse exercício que eu acabei de passar, né, de uma forma mais profunda, com uma meditação mais longa, com uma meditação que trabalha as crenças que você pode desenvolver ali nessa área. Então, assim, toda essa estrutura você encontra no link aqui na descrição do vídeo ou aqui no final do vídeo, para você acessar esse curso, né, esse Destravar Crenças. Eu recomendo você fazer o desafio, que é uma forma mais superficial, mas é muito forte. São 7 dias de desafio e durante os 7 dias você faz esse levantamento de uma forma mais rápida, né? E a partir desses 7 dias você vai para o avançado, onde você vai encontrar uma busca maior, um auxílio para você realmente encontrar aquelas crenças que às vezes você nem conseguiu pensar, né? E aí eu te ajudo ali passo a passo a identificar essas crenças, né? A localizar essas crenças. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. Obrigado se você assistiu até aqui e eu te vejo ou no próximo vídeo ou no Destravar Crenças. Até mais. Tchau, tchau.